boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento no Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar em campo aqui o nosso time para análise e debate dos nossos assuntos. Procurador de Justiça aposentado, Dr. Carlos Cardoso, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Carlos Cardoso? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer participar do seu programa. Muito obrigado pela presença, procurador. Também com a gente a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra? Uma boa tarde, está tudo muito bem. Eu quero cumprimentar aos novos parceiros do programa e aos nossos internautas também, nossos ouvintes. Ministra do STJ, Eliana Calmon, sempre participando de Brasília, onde ela mora e onde ela também tem o seu escritório de trabalho. O doutor Roberto de Silo também com a gente, advogado empresarial, ele é professor de pós-graduação de Compliance e Anticorrupção. Doutor de Silo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente e com vocês todos e com os ouvintes também. Doutor de Silo está em Brotas, interior de São Paulo. Também com a gente o Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador. Gouveia é o presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Gouveia? Boa tarde. Mauro, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado, como hoje, aqui com os nossos colegas. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12:02. Levantamento divulgado ontem pela organização Repórteres Sem Fronteiras mostra que o presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa em 87 ocasiões no primeiro semestre de 2021. Isso representa um aumento de 74% em relação ao segundo semestre de 2020. A entidade, Repórteres Sem Fronteiras, considerou como ataque declarações anti-imprensa de forma geral, em especial ameaças e xingamentos contra jornalistas e veículos de comunicação. A Repórteres Sem Fronteiras registrou um total de 331 ataques contra a imprensa feitos por autoridades públicas de alto escalão. E desse total, 293, ou seja, 88%, vieram do clã Bolsonaro. Eu começo com o Dr. Roberto de Silo. Dr. de Silo, ataques do presidente, parece chavão, né? Mas ataques do presidente à imprensa significa ataque à sociedade, significa ataque à democracia. Seu olhar, sua observação sobre isso. Cria um ambiente de hostilidade, um ambiente que fomenta, aparentemente, ódio, né? E acho que isso é um desserviço. A gente não esperaria isso de um gestor público, de um funcionário público. Por outro lado, acho que um ponto que tem sido bastante importante ressaltar é que ele também se expõe como pessoa física. Ele tem sido processado por jornalistas e tem sido condenado a indenizar jornalistas, como foi o caso da Patrícia Campos Mello. Ele foi condenado a indenizá-la por dano moral. A voz feminina da nossa bancada, ministra Calmon, muitos desses ataques direcionados a jornalistas, mulheres, também pelo fato, ou inclusive pelo fato de serem mulheres. É uma característica, inclusive, do presidente. Já há muitos anos, né, durante a atuação dele como deputado, vem fazendo esses ataques e é uma forma de aparecer na imprensa. De forma que ele se habituou a estar sempre na mídia de uma forma negativa. E isso foi muito ruim
Não para ele, porque ele conseguiu, inclusive, mesmo com todos esses problemas, conseguiu se eleger. Mas o grande problema é que causa uma grande desunião, uma grande discórdia na sociedade. E isso, para nós, é muito ruim. Nós estamos em um momento difícil, passando grandes dificuldades, grandes mudanças, inclusive, no mundo inteiro. E seria um momento que nós deveríamos ter um pouco mais de paz, um pouco mais de concordância uns com os outros, e nós estamos num momento em que todos esses ataques, inclusive a mulheres, faz com que exista sempre a sociedade em ebulição, uns a favor, outros contra. Isso tem sido muito ruim para a sociedade brasileira. Procurador Carlos Cardoso, o ataque à imprensa, a gente sabe muito bem, é para colocar em xeque a credibilidade do mensageiro, a credibilidade do repórter, a credibilidade do veículo, desacreditar aquela notícia. Isso a gente busca num passado distante, na antiguidade, né? Os reis enviavam seus mensageiros em busca de informações. Quando vinha a notícia ruim, a culpa era do mensageiro, não é? Eu penso o seguinte, de uma maneira geral, mesmo nas democracias, os governos têm uma certa dificuldade de conviver com uma imprensa livre, principalmente com uma imprensa que é bem estruturada, que tem um corpo de profissionais qualificados e que é capaz de contrapor narrativas governamentais com fatos, números, estatísticas, muitas vezes desmontando narrativas governamentais que se revelam equivocadas ou mentirosas. No caso do governo Bolsonaro, esse governo tem revelado sistematicamente uma metodologia de ataque à imprensa livre brasileira, porque, na verdade, ele tem muito pouco a oferecer à sociedade brasileira. Qualquer área que se examine do governo Bolsonaro, os resultados ou são muito tímidos ou são quase inexistentes. Então, ele tem essa dificuldade de conviver com o noticiário do dia a dia, que vai em busca de dados para conferir se o que ele anuncia como ações governamentais, de fato, estão alcançando bons resultados para a sociedade. E, além disso, ele é uma pessoa historicamente comprometida com valores não republicanos e antidemocráticos. Não é por acaso que ele e os seus filhos, que são políticos também, têm um discurso de louvação à ditadura militar e aos métodos autoritários de governar. E isso está ficando cada vez mais visível para crescentes parcelas na sociedade brasileira. Eu espero que esse governo seja o governo de um único mandato e que o próximo presidente ou presidenta recupere a credibilidade do Brasil em várias áreas, mas principalmente na área de defesa e de respeito à imprensa livre. Gouveia, do ponto de vista do direito, você acredita que as entidades de defesa dos jornalistas estão falhando de alguma maneira na forma de rebater tudo isso que está acontecendo, a ponto de manchar realmente o trabalho que é feito pela mídia, pela imprensa profissional? Eu acho que, na verdade, existe erro por todos os lados. Acho que a primeira coisa que deveria prevalecer é o respeito mútuo, tanto às profissões, às instituições, à própria liturgia do cargo, e parece que todo mundo se esqueceu de tudo isso, né? A começar pelo próprio presidente, e, infelizmente, a gente vê isso em outras questões. As entidades podem e devem representar e defender os seus profissionais
com certeza. Elas devem promover uma condução adequada do trabalho jornalístico, com certeza. Devem entrar com ações, talvez seja até o caso. Mas eu acho que, de fato, a gente deveria resgatar a importância do respeito mútuo, a importância das instituições. Isso não é só na presidência, a gente vê em outras esferas, em outras situações, onde o cidadão, na maioria das vezes, ele acaba relegado a uma situação de um inferno kafkaniano. Ele não consegue, às vezes, resgatar um direito básico que ele deveria ter, porque ele já não sabe mais a quem recorrer, como ir e tudo mais. Então, se a gente não tem o exemplo de cima, infelizmente, todo o resto acaba replicando esse modelo extremamente confuso e caótico, né? O que é lamentável. Como é que isso chega na sociedade, na sua observação, Gouveia? Para aqueles que não acompanham a política no dia a dia, não acompanham o noticiário, fica ali perdido ali no tiroteio entre esse que ataca e os que se defendem. Eu vejo que, muitas vezes, isso acaba sendo, de fato, como o Dr. Carlos Cardoso apontou, intencional. Acaba sendo uma ferramenta para se buscar polarização e aí tentar ver qual time é maior ou qual time vai ganhar determinada disputa. E a gente não precisa disso. Esse ano, no Brasil, nós tivemos aí estamos vendo neve no sul, tivemos gafanhoto, isso sem falar da própria Covid. Quer dizer, as pandemias e confusões estão exacerbadas em todos os lugares, para não falar da falta de ética que o Dr. Roberto vai poder falar, da necessidade de recuperação da integridade no sistema. Então, a sociedade fica perplexa e não sabe para onde ir. E aí, obviamente, a desinformação leva a um menor engajamento político, como deveria ser, e as coisas não acontecem. É uma pena. Para fechar vai postergando a solução, né? Sim. Para fechar esse tópico, doutor de Silva, na sociedade, o mesmo questionamento que eu fiz aqui para o Gouveia, como é que isso chega? Acho que justamente por causa desse ambiente de polarização, a gente tem aí uma parcela da sociedade e que a gente não sabe exatamente se ela é uma parcela representativa. As pesquisas de intenção de voto para 2022 têm demonstrado que não é tão grande essa parcela da sociedade que apoia, que gosta desse tipo de brincadeiras de mau gosto, né, de ataque, principalmente às jornalistas mulheres, mas não só elas, a imprensa em geral. Então, eu acho que isso tem se tentado calibrar isso ou reverter isso com outras formas, que não são formas, né, como o Carlos colocou muito bem, né, falar sobre ética, que não são necessariamente de acordo com a melhor ética, a ética que se espera, integridade, né, e tampouco moral. Tá? Então, a gente tem aí, né, 3 panoramas, tem o legal, o moral e o ético, né, e a gente vê aí infrações constantes aos 3. Tá, então, a gente realmente precisa de uma união maior. A ministra Helena colocou muito bem. Tá? Eu acho que é o momento agora de unir forças para combater o inimigo comum, tá? Que seja a pandemia, que ainda não acabou, tá? Ainda está longe, talvez, de acabar, seja também o maciço desemprego e também a miséria. 12h13, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Próximo assunto agora, o novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, é alvo de cobranças da Receita Federal que somam 17 milhões de reais, segundo o documento de um dos inquéritos envolvendo o parlamentar. Os autos de infração que apontam os débitos foram lavrados nos anos de 2017 e 2018. Um deles se refere ao suposto pagamento de propina de 6 milhões e 400 mil reais que ele teria recebido das empresas JBS e UTC sob investigação no Supremo Tribunal Federal. O outro caso está relacionado a transações financeiras envolvendo diversas empresas do senador que não foram devidamente declaradas. Ministra Eliana Calmon, a gente está tratando aqui, são questões fiscais aí que envolvem o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, isso sem falar naquilo que está se desenrolando no Supremo Tribunal Federal, são processos pendentes relacionados à Operação Lava Jato, né? Que, por sinal,
não existe mais. Sua observação. Parece que é até um pressuposto, é uma pré-qualificação para se hoje ter autoridade, ter este passado nebuloso com a Receita Federal. Porque nós temos, por exemplo, quase todos os integrantes da CPI da Covid estão no Supremo Tribunal Federal com esta questão. E agora nós temos diversos ministros, e agora um ministro importantíssimo, na mão de quem está toda a articulação política, de forma que isto é um retrocesso para o Brasil, né? É uma desmoralização para a justiça e para os órgãos de controle do Estado. Porque, na medida que isto vai acontecendo, nós vamos tendo um afrouxamento na atuação desses órgãos de controle. Porque nós estamos vendo, por um lado, o Supremo Tribunal Federal, por questões processuais, anulando todas as condenações. Não por falta de prova, não porque não haja o crime, mas por questões eminentemente processualísticas. E agora nós estamos vendo as pessoas que estão ligadas a esses crimes financeiros gravíssimos, e que hoje estão ocupando grandes postos na República. Realmente, isso para a sociedade brasileira é um desalento, porque, como eu disse, a cada vez mais nós vamos tendo a sensação de que o crime de corrupção nada vale para a sociedade brasileira. Doutor Dicilo, professor de pós-graduação de compliance e anticorrupção, nas empresas particulares, no setor privado, aquela preocupação que se tem em relação à transparência, em relação à reputação ilibada dos seus executivos, tudo isso sendo levado em consideração nos dias de hoje e desde sempre, né? Sempre isso. No poder público a gente não observa, nomeia-se ministro, está sendo investigado, mas, enfim, tudo isso, para uma empresa, abala a imagem, abala a reputação, mas a gente não vê isso na área pública, né? Um ponto interessante, Mauro, que você está levantando. Muitos códigos de ética de empresa falam que situações que sejam ou possam parecer contrárias a uma boa ética, uma integridade, têm que ser evitadas. Tá? Então, nesse caso, até uma questão de moralidade ou falta de... Tá? Então, assim, alguém que esteja sendo cobrado, né, tantos milhões, né, de tributos, né, ainda mais uma situação bizarra dessas, né, por propina, por recebimento de propina. Né, então, assim, a própria pessoa em outros países já sairia do cenário público. Né, a gente ouve falar, né, de Japão, né, países nórdicos, em que as pessoas renunciam, simplesmente renunciam. E aqui o que a gente vê é uma operação muito mais do que abafa. Tá? Então, as próprias comissões de ética do parlamento, o que elas fazem? Tá? Então, assim, sinceramente, é uma pergunta que o eleitor precisaria, né, repensar, porque se fosse no setor privado, uma pessoa dessas não passaria nem pela primeira fase de aprovação no processo seletivo, seja para executivo, se fosse para cargo júnior de empregado. Procurador Carlos Cardoso, quantas situações de operação abafa o senhor já deve ter visto na sua atuação profissional como promotor, como procurador? Olha, infelizmente, está difícil de ser otimista com relação ao Brasil para o futuro, em face do que está acontecendo no campo da ética pública, da moral pública. A Operação Lava Jato, ela, a despeito de eventuais equívocos e erros nos quais ela tenha incidido, e alguns deles de fato aconteceram, mas a Operação Lava Jato teve um grande efeito positivo para a sociedade brasileira, que foi o de desnudar a corrupção
generalizada e institucionalizada em diversos escalões governamentais no campo federal. Nenhum partido, nenhum governo em particular inaugurou a corrupção no Brasil. Ela é muito antiga. Mas, de uns anos para cá, todos nós testemunhamos os descalabros financeiros envolvendo atos de corrupção, de lavagem de dinheiro, que destruíram, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, no final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, estava entre as 50 maiores empresas multinacionais do mundo. No final do governo Dilma, início do governo Temer, ela não estava entre as 500 maiores empresas. Isso para ficar no exemplo da Petrobras, mas a corrupção ela se espraia por outras áreas do governo. Nós estamos vendo agora, em plena pandemia, em que mais de 550 mil brasileiros perderam a vida, e que exigiu do Congresso Nacional a aprovação de leis facilitando a aquisição de equipamentos e insumos médicos para fazer face à pandemia, sem os protocolos usuais do processo de licitação. E o que houve foi uma bandalheira geral. Talvez todos os estados do país, em maior ou menor grau, tenham servido de palco para compras superfaturadas de insumos e equipamentos médicos. Veja o que está acontecendo no Ministério da Saúde, ou melhor, o que aconteceu no Ministério da Saúde. A CPI está revelando que o Ministério da Saúde, estou me referindo ao passado, não ao presente, estava sendo gerido por gente incompetente e corrupta. Quer dizer, iam gastar mais de R$1 bilhão para adquirir alguns milhões de vacinas que sequer tinham sido aprovadas pela Anvisa, o equivalente da Anvisa, na Índia, com um pagamento de $45 milhões antecipado a ser depositado numa conta de uma empresa de fachada em Singapura. Ou seja, Singapura é uma espécie também de paraíso fiscal. É corrupção pura, deslavada, que vai ficar cada vez mais evidenciado isso. Por outro lado, nós estamos acompanhando a crescente captura das instituições pelo governo Bolsonaro. O Ministério Público Federal, hoje, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, é pouco mais que uma piada. Todas as iniciativas do atual Procurador-Geral de Justiça estão causando perplexidade entre os seus próprios pares. A primeira coisa que ele anunciou quando assumiu o cargo foi acabar com as forças-tarefas, que é uma experiência internacional bem-sucedida no combate ao crime organizado, inaugurada nos Estados Unidos nos anos 40, e que não só continuam, como estão sendo fortalecidas para fazer face às novas modalidades de crime, sobretudo na área da cibersegurança. Sim. O Supremo Tribunal Federal, como referiu aí a ministra Eliana Calmon, tem adotado teses jurídicas cujo efeito prático, no que diz respeito ao combate à criminalidade do colarinho branco, tem adotado teses jurídicas que, na prática, soam como músicas aos ouvidos dos ladrões da República. Sim. Não estou colocando em dúvida a honradez pessoal de nenhum ministro do Supremo, mas eles têm adotado majoritariamente, infelizmente, teses jurídicas absolutamente ultrapassadas. Estão anulando processos que demandaram anos de investigação, anos, por questiúnculas procedimentais, Sim. por
Okay. Nulidades que só existem graças ao talento de grandes advogados criminais que o Brasil tem. Eu gostaria que o Brasil tivesse tanto cientistas qualificados quanto advogados criminais. Estaríamos em outro estágio de civilização. Então, fica tudo muito difícil. Então, nesse ambiente, uma figura como Ciro Nogueira, que é um líder histórico do Centrão, ocupar o centro do governo Bolsonaro, que já rasgou a fantasia de paladino da luta anticorrupção faz tempo, acaba sendo uma coisa até previsível. Ela não é surpreendente, né? Infelizmente. Então, sobre essa... Sim, desculpe. Passar a bola aqui para o Gouveia. Gouveia, sobre esse aspecto, né, da bandeira anticorrupção que levou Bolsonaro à presidência da República, de fantasia rasgada, né, como destacou aqui o procurador. E aí a gente vê no centro do governo o senador Ciro Nogueira, claro, sob investigação. Mas o Brasil está acostumado a isso, né, a ver as figuras políticas sendo nomeadas para cargos X, Y, Z, e figuras que deveriam, no mínimo, aguardar as investigações para provar as inocências e assim vir a público e ocupar os seus cargos. Sua avaliação. Mauro, o que eu gostaria de comentar é que nós temos aqui uma grande oportunidade para a sociedade civil organizada mostrar o que ela espera do futuro. E existem várias formas. Acho que o governo, de uma forma geral, executivo, judiciários, os colegas de mesa já comentaram as idas e vindas, mas o fato é que a gente precisa. Os programas de integridade, busca da ética, na área de negócios, tem sido uma crescente, é um caminho sem volta. E isso exatamente mostra que a gente tem muito a fazer. Nos dias 17 e 18 de agosto, o Instituto Ética Saúde, com apoio do Instituto Não Aceito Corrupção, diversas outras entidades da área de saúde, vão promover um evento híbrido voltado para exatamente um fórum virtual Ética na Saúde, em que vai ter desde agentes públicos, aí Ministério da Saúde, o ministro Wagner Rosário, vamos ter a Anvisa, vários diferentes órgãos nacionais e internacionais e associações da indústria debatendo formas de cada vez mais incorporar medidas éticas de transparência para que a gente tenha, pelo menos no setor de saúde, negócios sustentáveis, porque só assim a gente consegue. Eu sei que pode parecer um grão de areia numa praia, mas é uma medida que envolve muita gente. Ali vai ser assinado, Mauro, um consenso, um marco de consenso do setor, de toda a cadeia de valor de saúde, com compromissos muito claros e concretos para a promoção da ética e integridade nos nossos negócios. É a única forma. Eu acho que isso acaba gerando uma onda que reverbera de forma positiva até nos nossos políticos. Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que dar o exemplo, e concordo com vocês. Acho que, para exercício de um cargo público, a primeira coisa deveria ser uma comprovação de reputação ilibada, de interesse legítimo e tudo mais. Sobre essa iniciativa, Gouveia, você destacou ser um grão de areia numa praia, que essa iniciativa seja uma praia inteira de areia, porque quem é que imaginaria, numa situação de pandemia, que a gente teria uma CPI da Covid para investigar situações relacionadas, tudo isso que a gente está vendo, no meio de mais de 500 mil de mortes, enfim, muita gente querendo se aproveitar dessa tragédia, né? Então, é aí que entra todo esse programa que você destacou. Exatamente. É isso? Tá. Muito bem, 12h29, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Hoje é quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai para um intervalo, rapidinho, 30 segundos, a gente está de volta com a sequência aqui dos nossos assuntos. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12:30. E vamos agora para um assunto mais leve, sair um pouquinho aqui dessas coisas da corrupção. Antônia Alves é a prova de que nunca é tarde para realizar sonhos. Aos 77 anos de idade, ela escreveu um livro enquanto estava internada com Covid em Porto Velho, Rondônia. Ela conta que sempre quis escrever um livro, mas nunca tinha tempo e dessa vez conseguiu. Antônia só não esperava que com essa iniciativa sua bisneta, Beatriz, se empolgasse o suficiente para também iniciar a própria obra aos 10 anos de idade. É o livro Criança Tem História, também ficou pronto, o livro da Beatriz, ficou pronto em pouco tempo e conta um pouco sobre a trajetória da Bia. O livro da avó, Antônia, né, chama-se Retalhos da Vida de uma Professora e ficou pronto esse livro num período recorde, aí, 3 meses, e os textos desse livro contam um pouco sobre as gerações da família. Ministra Calmon, no meio de uma tragédia, 3 meses de internação por conta da Covid-19, essa boa notícia, essa boa atitude, né, inspiradora, não só para a Beatriz, a bisneta da dona Antônia Alves, mas também para toda uma sociedade, não? É isso que nos anima a ter um comportamento como nós estamos tendo aqui, onde nós nos reunimos, estamos falando das coisas erradas do nosso país, conclamando justamente os cidadãos para que realmente façam valer esta cidadania diante de tantos exemplos de cidadãos brasileiros que têm ainda sentimento, que têm humanidade, que têm afeto, que têm sentimentos. Isso é o que faz a diferença. E eu acredito piamente que é exatamente aí que está a nossa grande possibilidade de sair deste torbelino em que nós estamos. Nós, cada vez mais, temos pessoas como a nossa escritora, pessoas que têm sentimentos, que passam isso para o papel, porque isso não é uma coisa pequena, é um exemplo grande que fica e que faz com que nós nos entusiasmemos pelas coisas essenciais da vida. De forma que eu sempre estou louvando estes exemplos como o da nossa escritura. Gouveia, você sempre ligado às questões da saúde, esse exemplo no meio da tragédia, da recuperação da autora Antônia Alves, né, diante do Covid, exercer esse papel de escritor e ainda inspirar a neta e tanta gente mais, né? Eu acho, Mauro, que a pandemia trouxe aí vários, dentro das tragédias, das tristes histórias e das grandes perdas, eu acho que trouxe muitas lições. Uma delas é refletir o que é essencial mesmo para a vida, o que é aquilo que a gente tem como missão fazer aqui na Terra e deixar, eventualmente, de legado. Então, tem vários aspectos. Do ponto de vista pessoal, acho que muitas pessoas conseguiram buscar equilíbrio em novas formas de trabalho e lazer, equilíbrio entre família e trabalho. E, do ponto de vista profissional, seguramente nós vamos ter vários aprendizados para as próximas pandemias. Eu falo das próximas porque, infelizmente, essa foi uma. Teremos cada vez mais outras pandemias ou outras situações críticas. Por quê? Dentro do conceito que a própria OMS considera de uma saúde, One Health, você tem meio ambiente,
saúde animal e saúde humana. As três estão interligadas. O meio ambiente, vocês estão vendo, hoje teve terremoto 8.2 na Richter, no Alasca. Um eventual maremoto, um tsunami, era uma possibilidade. Nós temos frios extremos aqui no Brasil e calor intenso na Califórnia ou no Canadá. Então, existem vários impactos que advirão dessas mudanças climáticas, das mudanças na questão animal e que vão trazer aqui para o ser humano. E isso sem falar, só para terminar essa manifestação, das outras doenças crônicas não transmissíveis que deixaram de ser monitoradas, a questão de outras doenças, como, por exemplo, a hepatite. Ontem foi o Dia Mundial do Combate à Hepatite. Hepatite é uma doença silenciosa que pode acometer qualquer um de nós, seja por um motivo de uma transfusão, de uma relação sexual desprotegida, e ela fica lá, até causar, por exemplo, câncer do fígado. E se você tiver um diagnóstico precoce, você consegue ter acesso a uma terapia eficaz, hoje já disponível do SUS. Então, eu acho que o momento é para, ao mesmo tempo que a gente busca um novo sentido para a vida, a gente não pode esquecer do básico, que é cuidar da vida como deveria ser. E as ferramentas estão aí. Então, fica essa mensagem também para os nossos ouvintes. Como é que te inspira, procurador Carlos Cardoso, essa iniciativa aqui da Antônia, que virou escritora e ainda inspirou a bisneta? Penso que se trata de uma iniciativa tocante. É uma iniciativa que resultou do esforço de superação de uma pessoa que estava acometida de uma doença grave e que, a despeito disso, a despeito das incertezas causadas por uma doença como a Covid-19, ela encontrou forças, inspirando-se, inclusive, na própria neta, para escrever um livro. É realmente um motivo de alento para todos nós, principalmente nos momentos assim de angústia, né? Que talvez todos nós estamos passando aí em consequência das restrições impostas pela situação que nós estamos vivendo. Que esse exemplo frutifique. É muito bonito. Dicilo, vamos pegar um outro aspecto aqui, a idade, né, da dona Antônia Alves, 77 anos. Muita gente, nessas alturas do campeonato, já teria desistido de muita coisa. E ela disse que ela sempre teve a vontade de escrever o livro e nunca tinha tempo. E foi encontrar, no momento da recuperação da Covid, esse espaço para tornar o sonho realidade. Eu acho que a gente nunca está velho demais para começar ou desenvolver um projeto, então realizar um sonho. Eu mesmo, eu nunca pensei em ser professor e terminei descobrindo uma enorme vocação, um prazer enorme em ser professor de pós-graduação, esse tema que eu tenho ministrando já desde 2018, né? Então isso aconteceu depois dos 45 anos, então acho que nunca é tarde. Meio-dia e 38, a gente vai voltar a falar aqui do senador Ciro Nogueira, agora ministro da Casa Civil. Um outro aspecto aqui relacionado a essa nomeação. Depois do senador Ciro Nogueira aceitar o convite do presidente Bolsonaro para assumir o comando da Casa Civil, a mãe dele, Eliane Nogueira, assumiu ontem a sua vaga no Senado. Ela é a primeira suplente na chapa que o elegeu congressista em 2018. Tem 72 anos de idade, também é filiada ao Progressistas, está em seu primeiro mandato político. Apesar de Ciro Nogueira ser membro da CPI da Covid, Eliane, a mãe dele, não deve herdar o trabalho do filho. Neste caso, Jader Barbalho, do MDB do Pará, que é o primeiro suplente do bloco, o bloco formado por MDB, PP, o Progressistas, né, e o Republicanos, é quem atuaria, mas esse grupo deve nomear um novo titular. Procurador Carlos Cardoso, a gente tratou desse assunto aqui na semana passada, sim ou não, né? A proibição do nepotismo entre um candidato, entre um titular do Senado, né, e os seus suplentes, né?
A gente tem que considerar aqui que é uma chapa eleita, né? Então, mas deveria ter um olhar sobre essa questão de colocar filho, pai, mãe, quem quer que seja da família como suplente. O que você acha? É um caso típico do que se convencionou chamar do familismo na política brasileira, né? As pequenas, às vezes nem tão pequenas, oligarquias políticas familiares, né? Isso está espraiado pelo Brasil inteiro. No interior de São Paulo é muito comum o prefeito termina o mandato, apoia a esposa, o filho, enfim, um familiar direto para a reeleição, às vezes é bem sucedido, às vezes não. Mas a questão central, eu acho até que é outra. Claro, deveria haver, enquanto houver essa sistemática de um candidato a senador ter que apresentar 2 outros candidatos, uma primeira suplência e segunda suplência, deveríamos rever a legislação existente a respeito para proibir esse tipo de indicação de natureza familiar. Me parece óbvio. Mas a questão central é até outra. Não tem cabimento, na minha avaliação pessoal, eu sei que esse tema é controvertido, há opiniões diferentes, eu acho que não deveria haver suplência de senador. Você tem vários candidatos disputando um cargo de senador. O mais votado é eleito. Se amanhã ele resolver aceitar um convite para ser ministro de Estado, que assuma o segundo mais votado na eleição que ele concorreu. Tem que chegar no Senado quem tem voto, quem foi votado pela população. O suplente, apenas formalmente ele é votado. Você não vê, numa campanha ao Senado, pelo menos em São Paulo, eu nunca vi, os candidatos à suplência de um candidato ao Senado aparecendo no horário político gratuito. Aparece o candidato a senador. Ninguém sabe, às vezes, quem é o primeiro suplente. Até recentemente, dava-se preferência a um empresário, que normalmente era um financiador, oculto ou não, do candidato a senador. Com a proibição pelo Supremo da financiamento privado de campanha, isso mudou um pouco. Não sei até que ponto isso mudou, mas mudou um pouco. Então, me parece que essa é a questão central. Nos Estados Unidos, por exemplo, o deputado federal, o senador, se ele sair, se ele aceitar um cargo no governo, ele tem que renunciar ao mandato. E aí ele que vai prestar contas aos seus eleitores, porque ele foi eleito para ser deputado federal, senador e participar das atividades do Congresso norte-americano, dentre as quais votar o orçamento norte-americano e fiscalizar os atos do governo federal americano. Você não tem, se o senador lá é convidado para ser secretário de Estado lá do governo Biden, para ele assumir esse cargo, ele renuncia ao mandato. Então, eu penso que isso vem da fundação dos Estados Unidos, da primeira Constituição, da única Constituição americana. Porque a função dele é representar o povo no Congresso Nacional, não é ser ministro do governo. Sim. Então, eu penso que essa questão, o que está acontecendo agora deve servir de fundamento para mais reflexões. Não acredito que vai mudar muito com esse Congresso que tem aí, mas fica aí uma discussão a ser travada aí no futuro. Sim. Ministra Helena Calmon, nesse aspecto que o procurador Carlos Cardoso colocou como questão central, deveria ocupar o lugar aquele que teve mais votos. A diferença aí entre a eleição do Senado e a eleição da Câmara dos Deputados. É a eleição majoritária no Senado, você elege uma chapa, e a eleição proporcional entre deputados federais ou qualquer outra casa legislativa, as assembleias e também as câmaras de vereadores. Ou seja, é uma mudança que tem que ser feita, uma mudança da lei. Qual seria essa mudança? Uma mudança na lei eleitoral, uma mudança... Tinha de ser uma mudança na lei eleitoral, e nós estamos falando de várias reformas na lei eleitoral e que não mexem naquilo que precisava ser mexido. Um dos pontos máximos é exatamente isto.
porque a população vota num senador que ficará 8 anos no poder. E muitas vezes, com 1 ano, ele já está passando para alguém que o eleitor sequer teve acesso. Sequer teve acesso. De forma que há uma necessidade de nós mexermos com a lei eleitoral de forma profunda, o que não acontece. Nós tivemos uma reforma eleitoral que foi um fazer de contas, porque ninguém quer mexer com aquilo que vem de muitos anos, ou seja, a perpetuação no poder daqueles que são já considerados os políticos profissionais. De forma que isto precisa ser mudado, e a sugestão dada pelo nosso procurador, doutor Carlos Cardoso, eu acho importantíssimo, né? Mas muito, como ele mesmo disse, dificílimo de acontecer. Doutor Dicilo, esse ponto de mudar a lei é o que acontece como na eleição presidencial. A gente não prestava atenção no vice, a gente passou a prestar atenção, alguns, né? Passaram a prestar atenção de algumas eleições para cá. No caso do senador, a gente não presta atenção no suplente, porque a gente imagina que quem vai assumir é aquele que foi o mais votado, mas não é. É a mesma situação que acontece com o presidente da República, com o governador, com o prefeito. Existe um vice, o suplente é uma espécie de vice. Eu acho que é um pouquinho diferente, porque no final a chapa sempre aparece. Então, era chapa Dilma, Temer, chapa Bolsonaro, Mourão, né? Então, assim, tem muita gente que fica preocupada, tá? E a gente já teve, né, a situação de Tancredo, que morreu, né? Então assumiu o vice, e agora na eleição americana também houve a preocupação com relação à idade do Biden, né? E a Kamala Harris assumindo, tá? Então isso no cenário internacional. Agora o suplente mostra para a gente, talvez ressalte, não mostre, ressalta até a imoralidade desse fundão eleitoral aí de 6 bi, que não vai ser mais 6 bi, que talvez seja 4 bi, que é uma fortuna, né? Então, assim, esses suplentes, né, senadores, são pessoas que são estreantes, muitas vezes, na política, como nesse caso agora específico, e a mãe do senador. Assim, não dá para pensar uma imoralidade maior. Novamente, né, existe o legal, o legal, o moral e o ético, ou o ilegal, o imoral e o antiético. Nesse caso, a gente está aí flagrante, uma situação de, no mínimo, imoralidade. Gouveia, seu olhar sobre esse tema? Eu acho que, na verdade, tem vários temas que não estão sendo discutidos. Esse é um deles. A gente está, por exemplo, tentando tratar já há quase 2 anos sobre reforma tributária, por exemplo, e ninguém fala de reforma administrativa. Não pode abrir mão de arrecadação, de receita. Mas também ninguém fala quais os motivos de uma despesa tão grande. Na questão eleitoral, eu concordo aqui com os colegas que isso tinha que ser revisto. Não tem como. E eu gostei da sugestão do Dr. Carlos Cardoso de realmente que seja, então, chamado o seguinte: o senador foi eleito para representar o Estado no Senado, no Congresso Nacional. Se ele vai para uma posição no Executivo, ele está abrindo, então, mão dos votos. Acho que deveria ser pensado nisso também. E a questão do suplente é uma vergonha isso. E é muito comum a gente ver, né, Gouveia? Eu fico incomodado. Você vota em um determinado candidato, ele vence aquela eleição, uma eleição parlamentar, por exemplo, daqui a pouco ele é chamado para ser secretário municipal, secretário estadual, ministro de Estado, e você elegeu aquela pessoa e vê que aquela pessoa foi para outro lugar, né? Então, tem muita coisa realmente para a gente observar nisso tudo. Antes do nosso próximo tema, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, convidar todo mundo para participar do 7º Congresso Nacional do Movimento Ministério Público Democrático, que vai acontecer em agosto. A abertura já é agora, segunda-feira que vem, dia 2, com a participação do presidente do Movimento Ministério Público Democrático, o Procurador de Justiça Ricardo Prado. Também terá a presença do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, da Procuradora-Geral de Justiça Ivana Sei, da pesquisadora e professora Maria Tereza Sadek, da colunista de política da Globo CBN, Bela Megali, e da colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, além do presidente do CONAMP,
Manuel Murrieta, e do presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Paulo Penteado. Tudo isso, então, a partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, 7h30 da noite, pelas redes sociais do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Gouveia, vamos pegar mais um tema aqui. A questão é saúde também, né? Saúde emocional, saúde mental. Quando um atleta de alto rendimento se machuca e a lesão compromete seu rendimento, é indiscutível a interrupção da performance. Por que não conseguimos refletir da mesma maneira em relação à saúde mental? Esta é a indagação de Desirê Cassado, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. E a questão veio à tona agora após a superestrela da ginástica Simone Biles anunciar que não participaria das finais dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizadas hoje, né? E ela desistiu para cuidar da saúde mental e desabafou o seguinte: temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Essa supercampeã Simone Biles, que foi especialmente, né, na Rio em 2016, 4 ouros, né, e um bronze, se não me engano. O momento de parar, Gouveia, por conta, né, de perceber que a saúde mental não vai bem. A gente tem dificuldade de entender isso. A saúde do corpo é uma e a saúde mental é outra, né? Eu acho que isso ficou muito claro agora por conta da pandemia. Nós tivemos que, repentinamente, mudar hábitos que já eram consolidados. A questão do home office, para algumas pessoas, foi uma dádiva. A pessoa conseguiu estar próximo das crianças, estar próximo dos familiares, desde que tivesse espaço suficiente para fazer todas as atividades. Para outras pessoas, essa situação foi uma tragédia, porque simplesmente não conseguia mais ter o rendimento no trabalho, ao mesmo tempo tinha que cuidar do lar e gerava uma angústia muito grande. Para aquelas pessoas que são solitárias, que moram sozinhas, é outra situação. A pessoa perdeu o convívio. Então, a saúde mental, sim, é um tema extremamente importante, normalmente relegado a um segundo plano, e que ela, eu entendo, será mais observada, mais acompanhada a partir de agora, inclusive pelas grandes corporações. Eles têm procurado dar uma atenção especial a isso, exatamente para poder resgatar a melhor performance das pessoas, né? A saúde do corpo, quando não está bem, avisa, né? A saúde mental não avisa, a gente acaba não percebendo, mas o fato é, a saúde mental abalada atrapalha a performance do corpo. Claro. Foi isso que a Simone Biles sentiu e achou que deveria fazer, abandonar, para não comprometer o resto da equipe, né? É um aprendizado para o nosso dia a dia aqui, diante das pressões. Pessoal, eu não vou conseguir girar esse tema entre todos na mesa, porque a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, e eu queria pedir brevidade a todos para que a gente possa cumprir todas elas. Procurador Carlos Cardoso, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente aqui ele participa e pergunta: aquele que investiga pode ser o mesmo que denuncia? Bem brevemente, procurador. Olha, dentro da sistemática brasileira, isso é possível, né? Eu não vejo nenhum problema. É como um advogado que ouve o cliente durante meses, vai colecionando e separando documentos para instruir uma ação que ele vai promover em benefício do cliente. O Ministério Público pode participar da investigação e oferecer uma denúncia, por exemplo, criminal, iniciar um processo criminal ou civil contra alguém. O importante é que seja separado o judiciário do quem acusa e investiga não pode julgar. Essa é que é a regra básica, né? Mas dentro da sistemática brasileira não tem problema. Sim, respondido aqui para o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Agora a pergunta pelo Instagram da Daniela Neves. Procuradora ministra Eliana Calmon, ela pergunta, Daniela, sua opinião sobre a publicação ontem do governo federal com a foto de um homem armado com um rifle em homenagem ao Dia do Agricultor. Exatamente um jagunço, né? Como mais uma atitude do governo federal que só faz arrefecer os ânimos da população, né? Essa questão de andar armados, de
proprietários contra não proprietários. Isto vem sendo uma coisa muito difícil no Brasil e aquela imagem, sem dúvida alguma, faz com que todos nós tenhamos a ideia do que está se passando no Brasil. De forma que, tanto que eles imediatamente retiraram diante do clamor que houve na população. Um absurdo. Um absurdo. Sim. Gouveia, a Alessandra Carvalho, pelo Facebook, pergunta o que é o livro branco do diagnóstico laboratorial. Ele tem um olhar para o futuro? Pergunta a Alessandra Carvalho. Excelente pergunta, Alessandra. Obrigado. O livro branco é uma produção que faz uma análise do mercado de saúde do ponto de vista, ou seja, da perspectiva do diagnóstico in vitro. E ele traz aí uma análise dentro do ciclo de vida, pesquisa, inovação, regulação, acesso e o mercado propriamente dito, para propor algumas sugestões de caminhos. São 21 propostas dentro desses 4 elos, de forma muito direta, o que, por que, como e quem deveria fazer. Então, é um convite para a sociedade como um todo, seja o governo, seja a sociedade civil organizada, para arregaçar as mangas e promover o acesso à saúde através do diagnóstico precoce e preciso. Ele está no site da CBDL, é www.cbdl.org.br, onde ele pode ser baixado em PDF, e aproveito também para que vocês procurem hoje a inscrição ali no site da CBDL para o evento sobre hepatites, com o Ministério da Saúde e alguns grandes especialistas, às 17 horas. E agora a pergunta aqui para o Dicilo, Lucilene Siqueira, acompanhando a gente pelo YouTube, pergunta: as empresas brasileiras estão preparadas para lidar com os crimes virtuais, Dicilo? Crimes virtuais, eu acho que é uma construção, a gente tem que se preparar continuamente, né? Então, falar em todas as empresas, com certeza não, algumas mais do que as outras. Os custos são altos, agora os custos também para não criar barreiras, não criar defesas, não dar respostas, vão ser naturalmente muito maiores, tá? Então, como algumas empresas têm se deparado, né, atualmente. Pessoal, faltando 3 minutos para 1, já encerrando aqui essa nossa edição do Gente que Fala, gente do MPD que Fala, todas as quintas-feiras, reforçando, então, aquele convite para que todos participem do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático, que vai acontecer a partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, pelas redes sociais do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a partir das 7h30 da noite. Sua despedida bem breve, Dicilo, poucos segundos. Bom, muito obrigado, um prazer estar aqui e vamos torcer aí para a nossa democracia se tornar mais forte e não mais fraca, como infelizmente a gente está vendo. Ministra Calmon, bem rapidinho sua despedida. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter me manifestado aqui e a companhia de tão seleto grupo que vocês tão bem sabem fazer as escolhas. Muito obrigada a todos. Obrigado, ministra. Gouveia, a sua despedida. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo muito. Eu agradeço de fato, de coração. Obrigado. Procurador Carlos Cardoso, rapidinho também. Obrigado pelo convite, Mauro. Foi um prazer trabalhar com os colegas de bancada e um abraço especial aos seus ouvintes. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado, Carlos Cardoso, associado do MPD, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Helena Calmon, ela é ex-corregedora nacional de Justiça, o Roberto Dicilo, advogado empresarial, professor de pós-graduação de Compliance e Anticorrupção, e o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, também é o nosso gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Minha gente, muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.